Bom dia. Como você está nessa manhã? Como está seu coração, mulher, nesta manhã? Como você iniciou sua quarta-feira? Quero dizer para você que nessa manhã, que você tem um Deus, um Pai presente, um Pai que muda a história. E Ele é um Deus que pega a humilhação e transforma em honra. Ele é um Deus que não aceita ninguém afrontar o seu povo, seus filhos. Seja qual for, mulher, a situação que você esteja passando hoje, eu te convido a entregar para o teu Pai, para o Senhor nesta manhã. Porque assim como um pai não suporta ver alguém afrontando o seu filho, assim também é Deus, Ele não suporta ver ninguém afrontando os seus filhos amados. Assim o Senhor é como a galinha que quer ajuntar o seu povo debaixo das suas asas. Mas vendo o inimigo, vendo um gavião, querendo o afrontar, querendo arrancar debaixo das asas do Senhor, humilhar, querendo matar e destruir, o Senhor Ele se levanta para defender, para honrar os teus filhos. Tem coisas que eu falo para você, é permissão de Deus, certas perseguições, mas tem coisas que são o inimigo que aproveita para nos afrontar, para nos humilhar, para nos escravizar, para escravizar os seus filhos. Mas o Pai não tolera ninguém blasfemar contra o seu nome na vida de um filho. E Deus se levanta como nosso defensor, como nosso Pai, para nos defender, para nos dar vitória. Nesta manhã, chame a presença do Senhor, chame a presença do Pai. Não precisa de tanta formalidade, nem religiosidade, sabe? O que o Pai procura é um coração quebrantado, é um filho de coração contrito, que se dispõe a estar na presença dele. Um filho que busca a presença do Pai. Sabe, o Pai tem o maior prazer em te dar vitória, em ver um filho feliz, em ver um filho sendo abençoado. Mas o Pai jamais vai aceitar ninguém se levantar contra você. Jamais o Pai vai permitir alguém blasfemar o Espírito Santo. Amém, minha querida? Quero, nessa manhã, louvar o Senhor mais uma vez. Hoje, quarta-feira. Mais uma manhã nós estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E eu espero que essas devocionais, ela tem falado ao seu coração. Mas não importa, mulher, aonde você esteja. Sabe, o intuito desse canal, desse projeto, é que nós possamos estar conectadas. Uma vez eu falei isso aqui em um áudio, em uma gravação, que por mais que as árvores estejam longe, às vezes você está plantada longe, está em outro ministério, não importa, nós não estamos aqui para falar em placa de igreja, nós estamos aqui para falar de denominações, nós não estamos aqui para falar aonde você mora, onde você está. Mas nós estamos aqui para falar de uma só pessoa. E um dia eu ouvi uma frase que fala assim, não importa qual caminho, qual denominação você é. O importante é que nós estamos indo para o mesmo caminho. Nós estamos caminhando para o mesmo propósito, que é o céu. E nessa caminhada nós sempre vamos encontrar mulheres, vamos encontrar outras pessoas. Às vezes lá na frente, às vezes mais atrás, às vezes elas vão nos encontrar no meio do caminho com o mesmo propósito de ir para o céu. Na mesma estrada. E hoje nós estamos aqui. E isso trouxe para o meu coração algo que eu falei, meu Deus, isso é verdade. Nós estamos caminhando, nós estamos uma estrada, uma jornada, nós somos peregrinos nessa terra. Estamos indo para a mesma jornada, tentando caminhar, tentando sempre não parar, não desistir, alcançar o nosso propósito, que é o céu. E no meio do caminho eu vou te encontrar, você vai me encontrar, nós vamos conhecer umas às outras. Nós somos como uma árvore, não importa onde nós estejamos, nós estamos plantadas. Mas as nossas raízes profundas estão sendo conectadas, uma passando nutriente para a outra, uma fortalecendo a outra. Uma palavra de força, de fé. E
não podemos deixar o nosso delicioso café. Esse cafezinho que nos desperta, né? E aí, você já está aí com o seu cafezinho? Eu já estou aqui com o meu. Vamos então para a palavra dessa manhã. Hoje nós vamos andar um pouquinho. E eu te peço, fica até o final para você ouvir tudinho. O que o Senhor ministrou no meu coração, quero ministrar para você. Fica até o final para você ouvir a palavra de Deus. Que eu falo que não é nem um devocional, mas sim um estudo hoje. Um estudo para nós aprendermos um pouquinho. E eu quero falar sobre um povo que eu fiquei maravilhada. Porque geralmente a gente só fala desse povo no deserto, da sua rebeldia e não sei o que. Muitos morreram, mas muitos ali conseguiram e alcançaram o propósito, que era o quê? A terra de Canaã, a terra prometida, né, para sua geração, para sua descendência. Só que hoje o Senhor, falando comigo, Ele me chama ao ponto curioso dessa história, a qual às vezes a gente lemos e passamos despercebido. E eu quero que você venha comigo. Em Isaías 52, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido. Também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu do Egito para peregrinar lá. E a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor. Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. E eu fiquei lembrando que aqui vai falar no versos 3 que ele fosse vendido por nada, mas também sem dinheiro nenhum seria resgatado. Ele fala assim, ó, que no tempo passado o povo desceu ao Egito para peregrinar lá, mas sem razão nenhuma o povo foi oprimido. E eu voltei atrás e fui estudar sobre essa história. Você mesmo lembra da história de José, né? José, para cumprir um propósito de Deus, seus irmãos venderam ele como escravo por 20 moedas. E ele foi levado para o Egito como escravo. Chegou lá como um escravo. Foi vendido para Potifar para trabalhar como escravo. Mas Deus ali pegou toda aquela humilhação e transformou em honra. Levantou ele como o governador do Egito. E eu quero que você mergulhe comigo nessa palavra. José, então, após revelar os sonhos de Faraó, revelar aquilo que Deus iria fazer, o que Deus estava mostrando, né, que viria 7 anos de miséria, mas também 7 anos de prosperidade. Então, Faraó coloca José para administrar todo o seu financeiro, todo o Egito. O Egito, naquela época, ele não era muito grande, o Egito não era muito próspero. Mas através dessa situação sobre a qual o rei teve o sonho, e José interpretou, falou, olha, vai ter 7 anos de miséria, de fome, não vai ter plantação, o gado vai morrer, mas vai ter 7 anos de fartura. Aliás, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Aí, então ele dá uma sugestão ao rei, olha, o que você tem que fazer nesses 7 anos de fartura, você tem que guardar, plantar o suficiente para que quando chegar esse tempo de miséria, você tenha o que comer. E então é isso que
através dessa ideia, ele coloca José para administrar todo o Egito, a seu financeiro. Olha que José, ele não fazia parte daquele povo. José era um peregrino. José estava ali, né, como um escravo, de uma descendência de Israel, de Jerusalém. Tinha nada a ver com aquele povo. Mas o rei dá aquela autoridade para ele, administrar todo o Egito. E então José faz isso. E a palavra de Deus vai dizer que no tempo que veio aquela situação, José, ele providenciou tudo, mandou construir celeiros enormes, guardou mantimento, e chega o tempo de fome. O que acontece? Não havia comida em lugar nenhum, os gados estavam morrendo. E então o povo começa a ouvir que no Egito havia comida, havia fartura. E o povo, desesperado, começa a descer para o Egito em busca de quê? De alimento. E se você for ler toda a história, você vai ver que o povo ia trocando o quê? Ia trocando gado por comida, para ficar ali um ano por mantimento, depois voltava de novo, vendia. Uns vendia as terras. Aí o povo já não tinha mais o que vender, o povo vendia, não, eu me ofereço como escravo, pega eu para trabalhar para você, mas me deu de comer. Então assim, e isso foi prosperando, foi aumentando o reino do Egito, foi aumentando, o faraó foi ficando estrondoso em prosperidade, sabe, nas mãos de José, nas mãos de um homem que Deus estava usando naquele lugar para abençoar o Egito. E não só o Egito, mas como o seu povo também. Porque ele estava ali por um tempo, por uma passagem. E então ele começa a prosperar, e o povo começa a vir desesperado, começa a vender filhos, começa a vender terras, os gados, começa a vender tudo que tinha. E aí acaba tudo. Aí agora você pensa, meu Deus, e agora o que eu vou vender? Acabou a comida, o que eu vou vender? E então José começa a negociar. Olha, o negócio é o seguinte, aqui nós temos semente. Eu vou te dar sementes, você vai plantar, e quando você chegar o tempo de colheita, você vai dar a quinta parte para Faraó. Então, olha só para você ver, com aquela situação, Faraó já tinha comprado todas as terras ao seu redor, todos os gados ao seu redor era dele, todo o dinheiro, ouro e prata que o povo tinha, o povo foi entregando em prol de comida. Então pensa a fartura, a prosperidade que foi trazendo para o Egito, através de José, através de Deus abençoando. Então Deus começa a enriquecer de uma forma estrondosa o Egito. E então começa a ser multiplicado. Aquele Egito, vamos supor que era pequenininho, começa a ser comprado, todo ao seu redor era seu. Todo aquele povo era seu como escravo. Ia trabalhar para ele. Agora não só mais aquele povo, mas toda a sua plantação pertencia ao Egito, pertencia a Faraó. Então todo mundo que fosse plantar, no tempo de colheita, a obrigação deles era dar a quinta parte para Faraó. Então pensa a potência econômica que foi naquela época, no Egito, nas mãos de José. Só que a palavra de Deus vai dizer que, através disso, seus irmãos, vai de encontro com ele, porque não havia comida também, seus gatos estavam morrendo. E então, acontece toda aquela história que você conhece, que você já ouviu, nós falamos aqui. No Gênesis 47, José traz a sua família para o Egito, traz o seu povo para vir morar no Egito. E olha, eu quero que você lembre comigo. Eles moravam, José, antes de ser vendido, antes de ir para o Egito, eles moravam na terra de Canaã. E aí eu não sei se você vai lembrar, a terra que Deus já tinha prometido ao seu povo. Mas por falta de alimento, de comida, eles desceram para o Egito. Desceram para ir comer, ter o mantimento. Porque ali é que havia prosperidade, em outro lugar estava tudo seco. Mas essa terra, esse pedaço de terra, foi aonde Abraão comprou para enterrar Sara. Se você estudar e voltar anteriormente, você vai ver que Abraão, ele compra esse pedaço de terra. Ele estava ali como peregrino em Canaã, a sua esposa falece, e aí o povo ofereceu, não pode enterrar e eu te dou. Não, mas ele não queria de graça.
porque ele temia, ele queria ir futuramente, se ele morresse, ele queria ser enterrado junto com a sua esposa. E se ele ganhasse aquilo, futuramente talvez poderia que não ser sepultado ali junto com ela. E ele faz de tudo, ele implora aquele povo, ele pede, olha, por favor, pelo amor de Deus, me vende esse pedaço de terra para que eu possa enterrar minha esposa, para que eu possa adquirir esse pedaço de terra. Então olha só para você ver, Deus já tinha feito essa promessa para Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó agora estava entrando em uma terra de peregrinação, mas Abraão já tinha comprado a terra de Canaã, tinha um pedacinho ali, Sara estava enterrada ali, e ele adquire aquele terreno. Então toda a sua família, Jacó, estava morando ali, José morava ali, só que por causa da fome, José foi primeiro para o Egito, depois ele trouxe sua família, que é no verso 47, vai dizer, né, em Gênesis 47, se você for ler todo o capítulo, você vai ver a chegada da família de José no Egito. Faraó manda trazer, fala, não, pode trazer seu povo, traz todo mundo. Então José apresenta seus irmãos, que foram 5 irmãos, ele escolheu 5, né, primogênitos, 5 primeiros ali, dos seus irmãos, e apresentou a Faraó, né? Então Faraó, ele pergunta, né, o que eles faziam, o que eles eram bons. Então Faraó fala, olha, coloca seus irmãos para trabalhar, porque eles falam que eles eram pastores de ovelhas, cuidavam de ovelhas. Então Faraó fala, olha, dá serviço para seus irmãos, bota todo mundo para trabalhar, põe eles para cuidar do meu gado, porque era muito agora, então tinha que dobrar mesmo funcionários, porque pensa, administrar todo aquele jeito, com tanto gado, com tanta fartura, tanto serviço, tanto ouro, tanta prata, tanta coisa. Então o Egito começou a virar uma potência, começa a colocar os irmãos de José para administrar, para trabalhar também, para Faraó. E eu quero que você preste atenção que quando o povo de Israel desce para o Egito, aproximadamente 74 pessoas. Olha só para vocês, 74 pessoas. Por quê? Porque José já estava no Egito. E a palavra de Deus vai dizer que José casou lá. E José tinha filhos, 2 filhos. Então, somando José mais sua esposa e os 2 filhos, são 4. De Canaã, José trouxe o seu povo, foram 70. Então, aproximadamente 74 pessoas Israel desceu para morar, para peregrinar no Egito, no tempo de miséria que havia na circunvizinhança. E Faraó fala o seguinte, fala, olha, a melhor terra, põe José de frente para o Egito e fala, olha José, tá vendo? Olha que a melhor terra do Egito, você vai dar para o seu povo morar, para o seu povo plantar, para o seu povo, eles vão fazer o que quiser de vocês. Pode construir, pode dar para eles morar. Então José escolhe uma terra das melhores e coloca seu povo, aquelas 70 pessoas para morar. E ali eles começam a desfrutar daquele banquete, desfrutar de toda aquela provisão, de todo aquele cuidado, de toda aquela prosperidade econômica. Trouxe um descanso para Jacó e sua família, um tempo de refrigério. Então, vem a parte que Jacó, que é Israel, né, que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Deus, então chega o tempo da sua velhice. Sabe, a palavra de Deus ainda vai dizer que Jacó, ele desfrutou, ele teve essa oportunidade de desfrutar toda aquela bênção que Deus estava fazendo ali, 16 anos ainda. Então ele habitou 16 anos antes dele morrer, antes de Israel, Jacó morrer, ele desfrutou 16 anos ali, morando ali, vivendo ali. Mas então ele morre, chega o tempo da sua velhice, já cansado. E ele então manda chamar seus filhos, abençoa. E ele lembra, ele sabe da promessa que Deus havia feito para os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. E agora ele fala, olha, vou abençoar teus filhos. Manda chamar José, os seus filhos, que é através dos seus filhos que Deus vai fazer essa promessa ser cumprida, multiplicação. E ele manda chamar seus netos, Efraim e Manassés.
Ele manda chamar. E então ele começa a orar, profetizar que o menor seria maior, governaria sobre o maior. E então José vendo aquilo e fala: não, pai, tá errado, aqui que é o mais velho. Não, meu filho, eu sei o que eu tô fazendo. Estuda para você ver o 48:19. Gênesis 48:19. Aí você vai ver o que o Senhor está falando. Olha só. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Olha só para você ver, o avô agora está profetizando uma palavra que foi profetizado para ele, porque eu não sei se você vai lembrar que quando Isaac, filho de Abraão, nasce, Isaac teve filhos, 2 filhos, que era Jacó e Esaú. E quando nasce, foram gêmeos, né? Quando nasce, o primeiro a sair foi o menor. A mãozinha dele saiu primeiro. E a parteira coloca uma faixinha na mão dele para mostrar que ele nasceu primeiro. Só que aí nasce o outro. E então o Senhor já tinha feito uma promessa, que dentro do ventre havia 2 nações muito fortes, mas o menor iria ser maior e o maior seria menor. Ele iria, né? Dali seria a promessa. E então agora você vê que Israel, ele pega agora os seus netos e inverte também. Porque ele já não enxergava, mas ali com as suas mãos ele já vai. Deus já o orienta. Olha, é isso aqui, a promessa é essa aqui, o menor governar sobre o maior. É o que eu vou usar. É o que acha que é fraco que eu vou usar para fazer da minha descendência forte, multiplicar na terra. Os filhos de Abraão, né? Como o Senhor fala. E então ali acontece que ele morre, né? Toda a profecia é realizada. Só que agora, após a morte de Jacó, de Israel, né? Eles vivem ali mais alguns anos, vai dizer que José, ele vive ali algum tempo, mas chega o tempo em que José morre também. Chega o tempo em que José também falece. Então, após o falecimento de José, José ainda manda chamar seus irmãos e fala: olha, certamente que o Senhor vai visitar o nosso povo. Certamente que o Senhor vai visitar, como promessa, como ele falou para o nosso pai, para o nosso avô, desde Abraão, Isaac e Jacó, ele falou. E ele certamente vai visitar o nosso povo, vai nos resgatar, vai nos tirar daqui, dessa terra que nós somos peregrinos, vai levar nós para a terra prometida, Canaã. Mas ele morre. E aí então, os irmãos de José também morrem. E aí vai morrendo aquelas pessoas antigas que conheciam a história, vão morrendo. Só que algo interessante que eu quero que você entenda é que aquele povo começa a encher, começa a multiplicar, como Jacó tinha profetizado, que seria como os peixes. Você já viu um peixe quando ele solta os seus óvulos? O tanto de óvulos que sai, tanto peixinho, meu Deus, é um monte. Então pensa, aquele povo que chega ali pouquinho, de repente eles começam, menina, a produzir e começa a encher, começa a frutificar, começa a encher a terra do Egito. Aquela bênção, aquela promessa feita começa a ser realizada. Então começa a encher, começa a multiplicar. Lá em Gênesis 50, você vai ler todo o capítulo, você vai ver. Falando sobre a morte de José, falando sobre o crescimento. Aí em Êxodo também, agora nós vamos para Êxodo, capítulo 1, você vai estudar e você vai ver também toda a história, todo o contexto falando.
que após a morte ali daqueles antepassados, os antigos, né, os mais velhos que chegaram, os 70 que chegaram ali, que já estavam mais de idade, foram morrendo todos, então foi ficando a geração nova, e aquela geração foi crescendo em numerosa, e o faraó, que naquela época, ele morreu. Faraó, naquela época de José, também morre, e vem outro para reinar no lugar. Então esse que chega agora novato, ele não sabe da promessa, ele não sabe, não conheceu José, não sabia nada do que estava acontecendo, mas ele viu que aquele povo peregrino, aquele povo que estava habitando aquela terra, estava crescendo demais da conta, estava sendo maior do que a própria população do Egito. Era estrondoso. E então ele começa a ficar com medo e fala: olha, esse povo pode a qualquer momento se revoltar contra nós, e eles é mais forte do que nós. Eles é mais forte do que nós. E se eles quiserem se levantar contra nós, nós estamos lascados. Nós não vamos dar conta, não. Nós temos que fazer alguma coisa agora, para que esse povo pare de multiplicar, pare de crescer desse tanto. Então eles começam a querer escravizar o povo. Começa a pôr eles para trabalhar. E um trabalho árduo. Começa a oprimir aquele povo para que eles não se multiplicassem. Mas é interessante que Êxodo vai falar assim, ó, quanto mais eles mandavam oprimir, mais aquele povo crescia, mais forte eles ficavam. E então ele fica preocupado, com medo. Ele trama algo. Ele fala, olha, ele contrata umas parteiras do Egito e fala, olha, quando as hebreias começar a parir, mata os neném, mata já dentro do ventre para que elas nem percebam, mata, é para matar. Só que as parteiras, eram 2 naquela época, elas começaram a ter medo, porque elas temiam a Deus daquele povo, elas tinham medo. Ela sabia o poder que aquele Deus, os deuses dela tinha, então ela tinha medo e ela não teve coragem de obedecer a Faraó. E então elas não fazem. E então vai crescendo em número enorme aquele povo. Os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó começam a ser produtivo, a encher a terra do Egito, de uma forma que assusta a população do Egito. Porque foi através da mão daquele povo que Deus prosperou o Egito. Agora, se aquele povo se rebelasse, menina, aquele povo tinha que entregar tudo, não, e tinha medo. E o que acontece então? Ele trama, o rei manda fazer o quê? Vai pegar todas as crianças de 1 a 6 anos, 8 anos, e para matar tudo os meninos. As meninas podem deixar, mas os meninos homens é para matar tudo. Joga no rio. E então começa uma matança, sangramento do povo de Deus. Começa uma opressão. Pensa, uma mãe vê os seus filhos sendo arrancados dos braços, sendo morto, oprimido. Então o povo de Deus começou a ver isso, começou a vivenciar isso. Seus filhos sendo mortos, a sangue frio. Sabe por quê? Por qual razão? O que nós fizemos contra vocês? Nada. Pelo contrário, aquele povo trouxe prosperidade para o Egito. Agora o Egito está se vingando porque ousava ter medo, começa a matar, começa a oprimir, começa a escravizar, começa a pôr o povo numa situação a qual eles foram se desfiando para humilhar aquele povo. E então eles começam essa matança. Só que um é salvo, que é Moisés. Né, o libertador que Deus escolheu. Esse é salvo e Deus coloca ele para fazer o quê? Para estar dentro da casa de Faraó, crescer ele junto com seus filhos, conhecer, e aí começa toda a história que você conhece, não quero delongar. Mas o que eu quero dizer é que quando chega o tempo, você vê, eu quero que você reflita comigo que por 400 anos, aquele povo viveu ali 430 anos no Egito, como peregrinos. Só que 400 anos o Senhor silenciou. Você vai ver a história que Deus não falava com o povo, nem o povo falava com Deus. Porque aquela geração foi morrendo e eles foram acostumando com o Egito. Mas o Egito foi oprimindo, foi judiando, foi massacrando o povo de Deus. E por 400 anos houve um silêncio de Deus e o povo.
Mas então agora, depois desses 400 anos, Deus começa a querer falar com o povo. Levanta quem? Moisés, porque Deus já estava exausto de ver o seu povo sendo afrontado, sendo humilhado, o nome de Deus sendo blasfemado na boca do povo do Egito. Sabe, então Deus levanta um profeta, um homem de Deus, para defender, para honrar o nome de Deus, como propósito de libertar aquele povo. Deus levanta Moisés. Mas do seu nascimento até o cumprimento foram 30 anos a mais. Aquela situação, né? Moisés ali, né, mata um egípcio porque vê a humilhação, vê os soldados ali do Egito batendo, matava o povo, de tanto povo para trabalhar, eles matavam, ia matando os idosos, as pessoas que estavam trabalhando, eles eram mal com o povo de Deus. E então, Moisés vendo aquilo, ele não aceita, porque aquilo ali está no seu sangue. Ele olha e ele mata um egípcio. E ele foge porque ele temeu morrer. Ele temeu a morte, ele foge. De medo de Faraó. De medo de Deus, porque havia sangue na sua mão. Ele foge. Vai para a terra do deserto. Mas lá ele casa, tem filhos também. Mas o Senhor o visita. Na idade de 30 anos, onde a sarça ele encontra com Deus. E Deus fala para ele do que Deus iria fazer com ele. Aí você lembra das pragas? Porque olha só para você ver tanto que é. Aquele povo ali foi próspero naquele lugar. Mas quando chegou o tempo de Deus falar face a face com o Faraó, falou: solta meu povo para que eles vão em paz adorar. Eles não queriam soltar, queria que o povo saia na miséria. Eles pode levar só as meninas. Leva só as mulheres. Aqui vai ficar. E começou a querer negociar com Deus. Porque ele sabia, irmãos, ele sabia que se eles deixassem todo o povo ir, quem ia trabalhar para eles? Querendo ou não, ele estava achando bom também, porque como aquele povo era enorme, o povo trabalhava, fazia pirâmide, construía e fazia, era de graça. Ele estava oprimindo, fazendo o povo sofrer, estava judiando, tinha eles na mão. Então ele começa a negociar: não posso soltar, não leva tanto, não leva isso. Não, aí o Senhor fala: é para me dar as mulheres todos, eu quero todo o meu povo. Da cabeça, dos fios do cabelo até as pontas do pé, tudo. As vestes, os gado, toda a riqueza que o meu povo conquistou, que é minha. Por direito minha, da terra que o Senhor me deu aqui nesse lugar para cultivar é meu. Nós levar tudo. Criança, nossos gatos, tudo. Mas Faraó não queria, porque senão ele ia ficar com o quê? Irmãos, a multidão era tão grande que ela chega aproximadamente, eles falam que era 600 mil homens que foram contados, fora crianças e mulheres. Mas no total, eles falam que chega a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Agora você pensa, essa multidão, é lógico que Faraó, ele não ia querer soltar todo mundo. E foram os povos que morreram ali pela maldade dos soldados do Egito. Mas Deus, ele não aceita aquela afronta. Ele já disse: basta, o meu povo está sofrendo, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, o sangue do meu povo sendo derramado, o povo está oprimindo, está humilhando o meu povo, blasfemando o meu nome. Mas eles vão saber. Interessante, porque aqui em Isaías que nós lemos, vai falar assim: ó, eis-me aqui. O Senhor fala: e os inimigos saberão que eu sou Deus, que eis-me aqui, né? E quando o Senhor fala isso, Moisés, quando ele fala: como que eu vou apresentar para o povo, como que eles vão saber, vão acreditar em mim? O Senhor fala assim: você vai chegar e falar só assim, ó, eu sou, me enviou. Então Deus já estava falando da sua promessa. E Deus não aceita a afronta, a humilhação que aquele povo estava sofrendo. E manda as pragas e começa a vir toda aquela situação. Mas Deus levanta um para tirar aquele povo dali, para usar como canal de bênçãos. E então, você sabe a situação, as 10 pragas foram enviadas.
Mesmo assim, Faraó não queria soltar, mas na 10ª praga, que morreram seus primogênitos, Deus manda o seu povo, ali tem um símbolo da Páscoa, né? Deus manda, isso aqui será um ato que vocês vão lembrar, vou contar para teus filhos, do dia que o Senhor visitou vocês, o dia que o Senhor deu livramento, o dia que o Senhor tirou vocês daqui do Egito. Vocês vão contar e vão lembrar. Vão cear, vão estar à mesa com teus filhos e vão, nesse momento, sempre vocês vão lembrar. E aí hoje nós temos a Santa Ceia, né? Que é lembrar da morte e a crucificação de Jesus para nos libertar, no dia que Deus nos libertou, o dia que Deus nos deu o direito à salvação. Então a Páscoa naquela época foi um símbolo do que Deus iria vir, que é o Cordeiro que nos libertou da escravidão, da opressão, da humilhação. Então Deus pega aquela multidão, mais de aproximadamente os 3 milhões de pessoas, e tira do Egito. Irmãos, esvaziou o Egito. E Faraó vendo agora as construções tudo parada. Cadê o povo? Meu Deus, quem vai trabalhar? Nossa riqueza. E agora? Não, vamos matar esse povo, vamos matar esse povo. E aí o Senhor faz eles atravessar o mar. Abre o mar, faz eles atravessar. A maioria dos soldados ali morre afogado porque tenta vir atrás e morre todos. E do outro lado eles começam a cantar e louvar. E aqui em Isaías o Senhor fala, olha que aqui em Isaías o Senhor vai falar, vamos ler aqui no 59, ou 52, né? Olha aqui, ó. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, a cativa filha de Sião. Olha só, ele está falando, alegra-se. Olha que desperta, desperta, veste da tua formosura, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tem eu aqui que fazer, diz o Senhor, o que eu tenho que fazer pelo meu povo? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Senhor, dizem, ó Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, porque é por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Olha só que poderoso. Deus transformando a humilhação do seu povo em honra. Deus levantando para honrar o seu povo. Deus não desampara, Deus não abandona, por mais que o silêncio de Deus prevaleça muito tempo na nossa vida, mas Deus, ele não aceita ninguém vir afrontar-nos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus não aceita ninguém se levantar contra o seu povo. Deus defende. Olha só no 7:52, Isaías 7 diz, ó, quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, porque o Senhor volta a Sião. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisas imundas, sai do meio delas, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugido, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Oh, glória! Sabe, Deus protegeu aquele povo no deserto. Coluna de fogo à noite para aquecer, coluna de nuvem para cobrir aquele povo durante o dia, para que eles não fossem queimados pelo sol.
uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, porque à noite o deserto é frio. O Senhor foi adiante, o Senhor foi na retaguarda, o Senhor protegeu aquele povo, aquela multidão, o Senhor honrou, o Senhor mostrou para aquela nação que Deus é maior, que Deus é que reina acima de todos, e Deus não aceita afronta. Deus, ele não aceita humilhação. Deus não aceita que o povo blasfeme contra o teu nome. Deus mostrou para toda aquela nação quem era Deus. Eu sou. Eis-me aqui. Sabe? A maravilhosidade de Deus para nos defender. E então, a terra que Jacó, lembra que a terra que Jacó morava antes de ir, José morava, que era a terra de Canaã. Aí a gente vai entender assim, meu Deus, então, como que eles entraram? Será como que eles tinham direito? Como que Deus estava dando essa terra? Lembra que Abraão comprou um pedacinho da terra de Canaã? Agora imagina o estrondo daquele povo. O estrondo daquele povo em ver aquela multidão, 3 milhões de pessoas entrando para invadir. Gente, não estava invadindo, tem minha terra aí. A terra que meu pai, a terra que os meus antepassados compraram. Abraão, Isaac e Jacó, promessa de meu Deus. Abraão comprou um pedacinho dessa terra, ela é nossa por direito. Então eles não estavam entrando invadindo ali. Tinha o direito, Abraão comprou. Então aquela terra era deles. E eu não sei se você vai lembrar que Jacó, antes de morrer, ele pede algo para o seu filho José. E fala, meu filho, por favor, não me enterra aqui no Egito, mas pega os meus ossos e leva para ser enterrado junto com meu pai, lá aonde? Canaã, aonde o pai dele comprou. José, quando morre, ele fala para os seus irmãos, olha, meus irmãos, eu sei que o Senhor vai vir visitar vocês, mas guarde os meus ossos e leva com vocês para ser enterrado junto com meus pais. Não deixe eu aqui. Leva para nós ser sepultado na nossa terra. Estude a história e você vai ver. Então a terra que Abraão comprou, que Deus deu uma terra pequena, mas agora entra uma multidão. Por causa da fome eles saíram, mas agora eles voltam para a terra que era deles. Deus honra aquele povo. Deus muda a história. E é esse Deus que hoje eu estou aqui para te dizer, que o Deus que pega, muda a nossa humilhação em honra. Se ainda não chegou o tempo, começa a buscar o Senhor, começa a ver a grandiosidade do Senhor e Deus vai mudar o teu quadro. Deus, ele se levanta a seu favor. Amém? Vamos orar, minha querida? Senhor Deus, Pai, nessa manhã, quero louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta palavra abençoada. Deus, muda toda a nossa vergonha, o nosso apobro, Senhor, a nossa pobreza, a nossa humilhação. Aqueles que zombam de nós, ó Pai, muda, Senhor Jesus. Reverta o nosso quadro. Nós sabemos que há um Deus que se levanta em prol do seu povo. Deus, e nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor há de mudar a história da sua filha. A história, Senhor Jesus, da casa da tua filha. Deus, muda o quadro, Pai, nessa manhã. Reverta, Senhor Jesus, a situação. Deus, o inimigo tem afrontado, tem acusado, tem levantado falso testemunho, tem blasfemado, ó Pai, dia e noite contra a tua filha, Senhor, dizendo que ela não vai conseguir, dizendo que ela é escrava, que ela é escrava do medo, da depressão, da opressão. O inimigo tem assolado a sua alma dia após dia, dizendo, cadê o seu Deus? Mas o Senhor, ó Pai, se levanta como um pai, como um defensor nessa manhã, em prol da sua filha, Senhor, para guardar, para livrar. Pai, o Senhor nos resgatou, Pai, nós fomos vendidos como escravos, nós fomos levados ao matador, ó Pai, por poucas moedas, mas o Senhor nos resgatou, Pai, sem valor nenhum, sem preço. O Senhor não pagou, o Senhor pagou com sangue, com a sua própria vida para nos libertar. Espírito Santo, nós adoramos o Senhor nessa manhã e agradecemos ao Senhor pela sua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós entregamos essa quarta-feira nas suas mãos. Blinda a nossa casa, a nossa família, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, minha querida? Obrigada por você estar aqui conectadas comigo. Um beijo no coração e até amanhã para mais um Devocional com Deus.